irmãos. Que bom que você está aí. Que bom que esse é um tempo especial e que, apesar da distância, nós ainda somos profundamente abençoados e somos abençoados na dinâmica da comunidade. Nós somos comuns e, apesar dessa distância habitual, a gente sabe que o Senhor ordena a sua bênção e que nós somos ainda comunidade, somos igreja, somos povo do Senhor em missão no mundo. E a gente tem parado essas últimas semanas para refletir um pouco sobre o tempo que temos vivido, entendido que, mesmo diante de problemas, diante de dificuldades, o cenário você já conhece, eu e você sabemos, ele é muito comum. A gente está no período de pandemia, a gente não sabe como lidar bem, e eu confesso que no começo foi muito difícil para mim, agora está um pouquinho menos. Mas ainda assim a gente sabe que Deus continua cuidando das nossas histórias e que a cada novo dia, a cada novo tempo, nós somos presenteados pelo Senhor a sermos impulsionados a virarmos a página, a nos prepararmos para uma nova etapa, para um novo momento e saber que nesse momento Deus já está lá e Deus cuida de nós. E o tema da nossa reflexão de hoje é que nós devemos virar a página para aprender a lidar com as diversidades, aprender a vencer diversidades e saber que, mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós somos presenteados com Deus, com a sua presença, com o seu cuidado, e assim a gente consegue trilhar o caminho da nossa vida com paz no nosso coração. E o tema das nossas reflexões tem girado em torno da história de Josué. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 5. Josué capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura somente de 3 versículos. Tá joia? Josué capítulo 5. Eu queria que você lesse comigo os versículos 13, 14 e 15. Tá bom? Josué capítulo 5, 13, 14 e 15. A gente vai ler. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Te convido a fazer uma oração, mais uma vez. Senhor, nós dependemos de Ti, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça que nos sustenta e persevera em nós. Nós confiamos no Teu Santo Espírito que nos capacita para a vida. Nós confiamos na Sua presença constante. E sabemos que não estamos sós, que não trilhamos a nossa vida sozinhos. O Senhor está conosco e o Senhor está por nós. Obrigado, Senhor. E por favor, nesse tempo agora, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos encoraje a sermos desafiados a mudanças, a mudarmos perspectivas, a compreendermos a nossa vida à luz do Teu Evangelho e assim sejamos, em mais um dia, parecidos com Jesus Cristo. Por favor, Senhor, forja o caráter de Jesus Cristo em nós, trabalhe as nossas vidas, os nossos corações a aprendermos a depender do Senhor. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Então esse é o texto, basicamente da nossa leitura, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, que não é distante do seu conhecimento. Você que já faz parte de alguma comunidade cristã, você conhece provavelmente a história de Josué e a batalha em Jericó, onde as muralhas caem. Se você faz parte de alguma igreja há muito tempo, você conhece até as musiquinhas, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E isso já faz parte do nosso conhecimento. Mas eu queria que a gente conversasse hoje, refletindo acerca da importância de nos firmarmos em Deus para que a gente consiga vencer crises. Porque à luz da vida de Josué, a gente percebe lições muito especiais
para nós. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Tem sido difícil? A sua vida tem sido difícil? Esse tempo que você tem passado tem sido profundamente desafiador? Tem sido profundamente desafiador? Como é que você está lidando com essa situação? Eu te pergunto, talvez eu te pergunte algo que seja óbvio para você, uma reflexão que você já tenha feito. Pode ser uma reflexão que você esteja fugindo, em que você já encontrou alguma normalidade, você já encontrou alguma forma de lidar com a situação, mas não da melhor forma. E você já conseguiu já encontrar o piloto automático para passar por todo esse problema. Talvez você esteja lidando, por exemplo, com a pandemia como algo que já passou. Você não tem visto os reflexos disso na sociedade, você vive ali no seu mundo e para você está tudo certo. E de fato, alguns contextos são muito... destoam bastante. A gente aqui em Cariacica está muito diferente do pessoal em São Paulo. O pessoal do interior está diferente do pessoal em grandes centros urbanos, e isso é normal. Mas eu continuo a te perguntar, tem sido difícil? Você tem lidado com essa realidade bem ou tem sido bastante desafiador? Qualquer coisa que nos tire da zona de conforto são desafios. Qualquer coisa que faça a gente se elastecer, a gente fazer uma ginástica mesmo, assim, como bom português, para a gente sambar diante da situação, a gente dar um jeitinho e tentar resolver as coisas. Sim, problemas vêm e a gente tem que lidar. A vida ela tem mostrado e nós temos aprendido a cada dia que se passa de que todo desafio, de que todo problema, ele na verdade é uma oportunidade para nós crescermos. À luz do Evangelho, na verdade, somos mais inspirados a confiar no Senhor, porque a cada problema, a cada dificuldade das nossas vidas, a gente sabe que é Deus nos conduzindo, é Deus cuidando de nós. E não é diferente de como aconteceu com Josué. E aqui eu queria conversar um pouquinho sobre quem era Josué, e a gente já conversou, claro, mas eu queria ressaltar alguns pontos. Josué era um jovem adulto, sucessor de Moisés. Imagine que você, na sua empresa, tem alguém que você admira profundamente. É o cara que você consulta, você entra em contato com ele para tirar dúvidas sobre situações difíceis, complicadas, mas ele não é só a pessoa que te inspira enquanto profissional, mas ele te inspira também enquanto pessoa. É alguém que é referência de fato para você. Mas ela não é só uma referência sua, é uma referência de todo mundo, e todo mundo ama essa pessoa. Agora Josué está diante de uma situação muito ímpar. Moisés já não está presente. Josué agora conduz o povo que antes era conduzido por Moisés. Moisés é um grande líder, que passou por bons bocados com todo o povo. Moisés que experimentou situações em que a sua fé foi provada constantemente e Deus foi gracioso sobre a sua vida. Moisés que em diversos momentos mostrou como ele seria um líder exemplar. Moisés era alguém de profunda referência. E Josué não era Moisés. Eu acho que para todo jovem, para qualquer um que esteja iniciando passos, a gente está sempre à sombra de alguém que é muito melhor do que nós. E talvez a gente se sinta profundamente desencorajado e inseguros em lidar com alguns problemas, algumas situações, em assumir algumas responsabilidades. Isso é muito natural. Imagine então que Josué está lidando com o grande problema da sua vida. Agora Moisés já não está presente e Josué é o líder do povo, guiando não somente ele, mas muitas outras famílias, muitas outras vidas. Imagine-se no lugar de Josué. Imagine o quão desafiador é lidar com toda essa situação. Imagine o quão difícil é lidar com toda essa novidade. Eu sei que o nosso contexto é diferente do de Josué, mas lidar com um novo momento é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Mas ainda assim, Josué tinha a profunda certeza de que Deus caminhava com ele.
Deus estava com ele. No capítulo 1, a gente percebe que Josué tem um encontro com o Senhor e o Senhor fala para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Saiba que eu estou com você. Então Josué, agora no capítulo 5, quando a gente vê ele indo em direção à conquista da cidade de Jericó, Josué tinha isso em mente. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Porém, ainda assim, mesmo que Josué saiba que o Senhor está com ele, sempre novos desafios, novos momentos são difíceis, são desafiadores. E aí nós somos exercitados, nós somos desafiados a mudarmos as nossas perspectivas. E diante das diversas dificuldades da nossa vida, diante das diversas crises que estão diante de nós, nós também, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus, inspirados e confiados no poder do Espírito Santo, também somos desafiados a passar por essas diversas adversidades, por esses diversos problemas e crises. E como passar, como lidar com essas situações difíceis da maneira certa? Como lidar da melhor forma? Eu queria que a gente então destacasse algumas posturas de Josué que são importantíssimas para nós. A primeira, e que eu proponho para nós aqui, é que para a gente aprender a lidar com as crises e com os desafios, a gente precisa entender que a agenda do Senhor, ela é sempre melhor do que a nossa. Sempre melhor do que a nossa. E por que eu digo isso? Olha comigo o versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí esse homem responde: nenhuma coisa, nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Imagine você no lugar de Josué. Josué, então, está na iminência de lutar contra uma cidade. Então, ele avista um homem num lugar. Aparentemente, ele estava aqui sozinho. Então, esse homem está acima dele numa posição de vantagem. E ele só resta perguntar para esse homem: você é amigo ou você é inimigo? Você é por nós ou você é pelos nossos inimigos? E a resposta desse homem, que na verdade era um anjo enviado do Senhor, como representante do exército do Senhor, a resposta dele é assim: eu não sou nem a seu favor e eu não sou nem contra. Eu venho da parte do Senhor. Sabe qual é a parte mais desafiadora para a gente lidar com crises e dificuldades? É porque nós já traçamos as nossas agendas. Nós já temos tudo definido de como a nossa vida será bem-sucedida. Porém, algumas coisas fogem do nosso controle. Então, a gente pensa e a gente já começa a questionar assim: e agora? E agora? Meus planos estavam aqui definidos, estava aqui tudo certo, mas... e agora? E agora? Como é que eu prossigo? Como é que eu vou dar continuidade? E aí, por conta de um exercício muito errado da nossa espiritualidade, nós compreendemos que nos relacionar com Deus ou desenvolver a nossa espiritualidade é somente um exercício numa esfera da nossa vida. E todas as outras coisas ao nosso redor competem a nós. Compete a nós. Compete a nós lidar com o dia a dia. Compete exclusivamente a nós. Lidar com o chefe enjoado compete exclusivamente a nós. Lidar com um colega de trabalho difícil de se conviver compete somente a nós. Lidar com os nossos cônjuges compete somente a nós. Lidar com os nossos filhos compete somente a nós. E no que tange a desenvolver uma espiritualidade e se sentir bem com o Criador, ok, essa parte aqui, eu vou dar crédito à Bíblia. Quando a gente compreende essas palavras desse comandante do exército para Josué, isso tem uma lição profunda para nós. A resposta desse anjo para Josué de que ele não estava nem a favor dele, nem contra ele, mas ele vinha pelo Senhor,
Isso tem que nos direcionar a compreender que o compromisso de Deus é com a sua própria vontade e não com os nossos desejos, simplesmente com as nossas satisfações. E talvez, pelo exercício errado que nós fazemos com a nossa espiritualidade, a gente acha que agora estou me relacionando com Deus, então Deus ele se tornou um empregado, o encarregado de fazer com que os meus planos prosperem. E essa realidade não se sustenta porque o próprio Deus se encarrega de colocar provações, dificuldades e crises nas nossas vidas para que a gente seja cada vez testado, para que a nossa fé seja sempre cada vez mais provada e a gente aprenda a confiar nele. Quando eu olho para essa situação, e aí a gente olha para o restante da história e do diálogo desse anjo com Josué, o que a gente vê é assim, a mensagem de Deus é: a cidade de Jericó já está na sua mão. Você só precisa agir de uma determinada forma. E aí ele dá uma série de instruções em que o povo deveria marchar uma vez por dia ao redor da cidade, em que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, deveria estar à frente, os sacerdotes, os responsáveis por isso, deveriam estar à frente, e que no último dia 7 voltas deveriam ser dadas, uma trombeta deveria ser tocada e ao final dessa trombeta a cidade estaria entregue a eles. Há uma metodologia, há um passo a passo que deveria ser trilhado. Porém, eu gostaria que você refletisse isso. Nós só obedecemos a quem nós confiamos. E muito mais do que um exercício de obediência na vida de Josué, na vida do povo de Deus, aquele era mais um exercício de confiança. Confiança no Deus que não tem um compromisso em satisfazer a nossa própria agenda, mas tem um compromisso com a sua glória. Tem um compromisso com os seus desígnios e os seus propósitos. Aquela resposta para Josué, ela deveria colocar Josué no eixo. E essa resposta para mim e para você deve colocar as nossas mentes na perspectiva correta. Quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, nos relacionamos com o nosso Deus, com o nosso Criador, com a pessoa de Jesus Cristo, muito mais do que um compromisso com a nossa agenda, Deus tem um compromisso com a sua boa e perfeita vontade sobre nós. Isso significa que a agenda de Deus é sempre maior e sempre melhor do que a nossa. Se você parar para refletir o tempo que nós temos vivido, é um tempo de profunda dor. Pessoas têm morrido por conta dessa doença, por conta desse vírus. Pessoas perderam o emprego. Tem muita gente passando muita dificuldade. Mas sempre, à luz da Escritura, nós somos chamados a fazer um exercício de não somente olharmos para o lado bom, mas olharmos em como Deus tem escrito a história, como Deus tem cumprido a sua vontade. E percebam que, pela graça de Deus, estamos vivendo um momento onde ainda podemos nos conectar, onde a gente ainda consegue se reunir enquanto igreja, mesmo que de forma limitada, sem o toque, nós aqui estamos. E a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem alcançado a muitos lugares. Eu estou nos bastidores do nosso canal no YouTube, a gente tem analisado alguns números e é muito interessante. No conselho, essa semana, a gente conversou sobre o alcance da mensagem e a gente tem percebido que ela tem alcançado muitos lugares que nós, limitados a este espaço aqui, essas 4 paredes, nós talvez não alcançaríamos. E em momentos de dor e de sofrimento, de pessoas que estariam distantes de um relacionamento com o Senhor, por conta da pandemia, elas têm ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, talvez essa seja uma realidade um pouco abstrata. Olhe para a sua casa, olhe para o seu trabalho, olhe para as dificuldades, mas olhe para o quanto você tem crescido e o quanto você tem amadurecido. O exercício de olharmos para as dificuldades e percebermos Deus nelas é complicado de se fazer quando a gente está no olho do furacão. Mas quando a gente caminha um pouco para frente, a gente se distancia, a gente olha para trás e percebe que Deus sempre esteve lá. Com certeza, boa parte dos irmãos sabe,
mas uns meses atrás a gente teve a triste notícia de que nós perdemos o nosso nenenzinho. O Ju estava esperando um menino, e a gente ficou sabendo que era um menino. No dia em que ele completou 13 semanas, o Senhor resolveu encerrar o tempo dele aqui nessa terra e levou ele para a eternidade. Foi o sentimento mais difícil e mais doloroso da nossa vida. A dor, e é interessante porque a gente já havia consolado diversas pessoas, gente que passou por esse mesmo problema que nós passamos. Mas a dor é como a perda de um filho. A gente nunca experimentou isso. Foi algo assim que derrubou a gente. E nesse período de luto, a gente se questionava, por que, Deus? Por quê? Por quê? A gente daria tudo para que essa gravidez continuasse e a gente tivesse o nosso filho. Mas Deus resolveu levar o nosso menino. A gente não sabe o que seria se ele estivesse aqui. Não dá para a gente elucubrar, não dá para a gente ficar viajando e imaginando. Mas uma coisa, depois de um tempo que se passou, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber que Deus esteve conosco. Deus esteve conosco e Deus está conosco. Deus caminha conosco, Ele está do nosso lado e a vontade dEle é muito maior e muito melhor do que a nossa. Porque nós temos percebido que nesse tempo a gente já conseguiu consolar outras pessoas. Que nesse tempo, nós enquanto família, eu, Juliana e Melina, nós nos tornamos muito mais cúmplices uns dos outros, muito mais companheiros e presentes, muito mais dedicados a conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Geralmente, momentos de dificuldade nos direcionam ao Senhor. E é exatamente o que a gente percebe na vida de Josué. Momentos de crise, momentos de dificuldade servem para a gente perceber que a agenda do Senhor, que a vontade do Senhor é sempre muito melhor e muito maior do que a nossa própria agenda, do que a nossa própria vontade. Porém, esse direcionamento não termina aí. Se para a gente atravessar crises e adversidades, a gente precisa compreender que a nossa agenda, a agenda dos nossos gostos particulares é muito menor do que a agenda de Deus. A agenda de Deus é sempre muito mais importante, muito mais significativa do que a nossa. Mas também a gente percebe que talvez as dificuldades sejam muito grandes e a gente não consiga dar conta. Foge da nossa força, foge da nossa alçada, foge do nosso controle. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas limitações. E aqui eu queria reforçar esse diálogo desse anjo, desse comandante da parte de Deus com Josué. Porque no versículo 14, no final, Josué pergunta: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E primeiro esse comandante do exército diz assim: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Você se lembra de onde você ouviu isso outra vez? Foi quando Deus se apresenta a Moisés e ele diz exatamente a mesma coisa. Tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é santa. Talvez isso possa passar despercebido para nós, mas Josué já havia ouvido Deus falar para ele ser forte e corajoso. Josué já tinha visto Deus ter feito grandes proezas através da vida de Moisés. Mas agora era o momento de Josué. E Josué, momentos antes, ele vê aquela cena que os olhos dele não puderam contemplar, em que o povo passou pelo Mar Vermelho com pés enxutos, fugindo das caravanas do Egito. Agora, diante do Jordão, o povo também passa de pés enxutos. O mesmo Deus que esteve com Moisés estava agora com Josué. Estava agora com ele. Aquele diálogo, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está é santa, mostrava que Deus estava presente. Mas que Deus, da mesma forma como ele estava presente com Moisés, estava presente com Josué. E ele conhece Josué. É por isso que ele faz questão de, no início do livro,
falar para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando a gente tem líderes, pessoas acima de nós, que são muito mais dotadas do que nós, gente que é referência e que agora nos é incumbida uma tarefa, em que agora nos é dada uma responsabilidade, com certeza vem o medo. Talvez você se sinta impulsionado a agarrar o desafio e passar, mas se você for uma pessoa comum, você vai se sentir amedrontado e vai fazer todas essas coisas, esses desafios, com medo. Mas você vai fazer. Josué é gente como a gente. E ele viu um homem de Deus sendo levantado, guiando um povo por muitos anos. Mas Deus chama Josué. E Deus conhece aqueles que chamam. Deus conhece as limitações de Josué. E num exercício muito prático para nós, Deus conhece a minha e a sua limitação. Existem momentos de dificuldade que tiram o nosso eixo, em que a gente perde o chão e a gente não sabe, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A história ela continua com Deus afirmando para Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Essa não é uma palavra comum. Essa não é uma palavra de encorajamento somente. Essa é uma palavra onde Deus tranquiliza o coração de Josué. Fique tranquilo. A cidade já está sob o seu domínio. Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas limitações. E o que Ele diz para mim e para você nessa manhã é que Ele sabe dos desafios, Ele sabe desse período que nós temos passado. Porém, Ele conhece também todos os desafios que estão acontecendo dentro do seu lar. Os problemas de relacionamento que você tem enfrentado, as dificuldades no seu ambiente de trabalho, o problema que você tem vivido com seus filhos, a insegurança que você tem do dia de amanhã porque você não sabe se o seu emprego é tão certo assim. As incertezas sobre a sua vida, a sua saúde, em que você tem medo de pegar esse vírus e trazer para dentro da sua casa e contaminar os seus. Deus conhece os seus medos e Deus conhece as suas limitações e Ele sabe que você não dá conta. Ele sabe que você não dá conta. Porém, numa relação com o nosso Deus, nós somos encorajados a confiar nele. E então a gente percebe que, se num primeiro momento a gente é encorajado a confiar na agenda do Senhor, agora a gente então é encorajado a confiar no cuidado de Deus. Deus conhece a minha e a sua limitação. Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, mas ainda assim Ele nos chama. A todos a quem Ele escolheu, Ele predestinou. Ele chamou para um propósito bom, para o cumprimento das boas obras separadas de antemão, para mim e para você, para nós que somos discípulos do Senhor. Há uma novidade de vida e há experiências ímpares e singulares que Deus tem confiado para cada um de nós. Porém, precisamos confiar no Senhor. E aí a gente tem um terceiro direcionamento à luz da vida de Josué. Obedecer é um exercício de fé e gratidão. Obedecer, se a gente quer aprender a lidar com as crises e com as adversidades, a gente precisa entender que obedecer não é um meio para a gente alcançar algo, mas é um caminho de confiança, é um exercício de fé e gratidão ao Senhor. Quando a gente olha então o direcionamento que Deus dá para todo o povo, de que eles deveriam marchar ao redor da cidade, e que aquele ato ali, obedecendo, todos os critérios, entregaria a cidade nas suas mãos. Talvez nós sejamos tentados a nos relacionar com Deus, querendo encontrar algo que a gente possa fazer para sim conquistar a vontade e a benevolência do Senhor. É daí que surgem os votos e aqueles contratos que a gente estabelece com o Senhor, em que a gente diz: eu vou fazer um propósito aqui e eu vou me abster de tomar uma Coca-Cola, e eu já ouvi isso, assim, eu vou me abster de tomar uma Coca-Cola para que Deus me abençoe.
eu vou me abster de assistir um determinado canal para que Deus me abençoe. E a gente fica com isso em mente, achando que a gente está obedecendo ao Senhor e na verdade, a gente está se agarrando em coisas que a gente pode fazer para alcançar a bênção de Deus. Existe alguma coisa para ser feita que vai girar o gatilho, vai virar a chave e as coisas vão mudar. Sempre quando o Senhor nos direciona a agir de uma determinada forma, o que na verdade Ele está ensinando a nós é a vivermos por fé e gratos. Gratos. A gente só obedece, como eu falei, em quem a gente confia. O problema da nossa desobediência não é porque a gente sabe que Deus não é capaz das coisas, não é capaz de realizar. Olhando para a nossa história, a gente percebe que Deus esteve conosco, Deus cuidou de nós. Olhando para a história do mundo, a história da humanidade, a gente percebe que Deus sempre foi forte e poderoso e que sua vontade sempre foi feita. Nós nos relacionamos com um Deus que tem todo o poder. E quer você queira ou não admitir, mas você sabe que Deus tem poder. E que quando nós nos dedicamos e confiamos no Senhor, a gente experimenta coisas que só podem vir dele. Porém, a gente quer o atalho. Nós não queremos nos submeter ao governo do Senhor Jesus, mas queremos todas as bênçãos que Ele pode nos dar. Então, a gente é seduzido a encarar a vida como aquela parábola que Jesus conta, de 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, que viviam na casa do pai, em que o mais novo resolveu viver sua vida e pegar a sua parte da herança e gastar ela da forma como ele queria. E então, resumindo, tornando uma história longa curta, esse moço, esse menino que tinha tomado uma péssima decisão, volta para casa e o pai recebe ele de braços abertos. Porém, a história ela continua falando desse irmão mais velho, que sempre esteve ali dentro da casa e fica indignado com o retorno do seu irmão, porque ele acha que isso é uma afronta ao pai. Porém, não só isso, porque ele sente inveja da vida, da autonomia em que o seu irmão mais novo tinha, e ele trilhou um caminho diferente do irmão. Os 2 filhos queriam exatamente a mesma coisa. Queriam usufruir das bênçãos do pai, dos recursos do pai, mas não queriam se relacionar plenamente com o pai. O mais velho resolveu trilhar um caminho da religiosidade. O mais velho resolveu trilhar o caminho da pretensa obediência, em fazer as coisas do jeito que devem ser feitas, porque assim eu vou prosperar, porque assim as coisas vão dar certo. Obediência, ela nunca pode ser um meio para querer alcançar as coisas de Deus, mas na verdade a obediência é fruto de um coração que confia no Senhor. E é um exercício de fé constante. Josué já havia visto muita coisa, mas agora ele estava para contemplar algo que ele ainda não tinha visto. Um povo marchando ao redor de uma cidade, e durante 7 dias marchando, as muralhas daquela cidade iriam cair. Ele já tinha visto o mar se abrir, ele já tinha visto comida cair do céu, ele já tinha visto colunas de fogo, nuvens enormes cuidando do povo, mas a muralha de uma cidade cair porque o povo estava marchando ao redor, ele nunca tinha visto. Ele já tinha experimentado muita coisa, mas o que Deus tinha reservado para Josué eram coisas novas e grandiosas. Eram coisas que a sua fé seria fortalecida, momentos, experiências da sua vida, situações adversas que iriam provar a sua fé e que ele iria aprender cada vez mais a confiar no Senhor e ser grato. A obediência, então, é o caminho de exercitarmos a nossa fé e sermos gratos ao Senhor. E para mim e para você, você já deve ter passado, você pode ter passado por diversas situações, mas sempre num relacionamento com Jesus Cristo, sempre num relacionamento genuíno com a pessoa de Jesus. Nós somos conduzidos a vivermos cada vez mais por fé e contemplarmos sempre cada vez mais milagres do Senhor. A mão dele nos sustentando, guardando a cada um de nós. Isso não é obtido
simplesmente porque a gente cumpre alguns padrões e algumas regras. Isso acontece fruto da graça do Senhor sobre nós, que trabalha nos nossos corações para a gente aprender a confiar no Senhor. E é isso que a Escritura quer de mim e de você. Para a gente lidar com crises e adversidades, a gente precisa trilhar o caminho da confiança, o exercício de fé e gratidão diante do Senhor. E eu sei que a cada dia é um novo desafio. A cada novo momento em que o leão do dia anterior não foi morto e que agora são 2 leões para serem matados e que você não sabe se vai dar conta. Entenda, obedecer a Deus é um exercício de fé, de confiança e gratidão. Não é um meio para se alcançar aquilo que a gente quer, mas é confiar na boa vontade de Deus. Eu sei que tem sido profundamente difícil descansar no Senhor, obedecê-lo. Mas não existe um outro caminho para nós enquanto discípulos de Jesus. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. Aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda e os obedece, é esse que ama ao Senhor. Se nós dizemos então que amamos ao Senhor, que trilhamos um relacionamento de amor com Deus, mas não temos um compromisso em obedecer os seus preceitos e da forma como se deve, com um exercício de gratidão ao Senhor, então algo precisa ser revisto. Para lidar com as adversidades, para lidar com as difíceis crises das nossas vidas, a gente precisa entender que obedecer é um exercício de fé e de gratidão, e não um meio para se alcançar a nossa própria vontade. Desenvolver a nossa espiritualidade à luz da Escritura tira a gente completamente da nossa zona de conforto. Faz a gente ter que viver de uma forma em que as nossas vontades elas são secundárias. Faz a gente encarar no dia a dia o nosso chefe com uma outra perspectiva. Se a gente estava querendo só um motivo para poder explodir com ele, nós somos impulsionados a vivermos frutificando os frutos do Espírito do Senhor, demonstrando paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. Dentro do nosso lar, onde a gente está o dia inteiro trabalhando e os sortudos estão trabalhando fora de casa. Porque tem um pessoal que está fazendo home office que não é home office, que tem passado muita dificuldade, especialmente se você tem criança pequena em casa. Eu te entendo, eu entendo a sua dor. E aí, você fica louquinho para que chegue o momento do dia em que as pessoas sirvam a você. Isso é muito natural. Mas quando a gente entende, à luz da Escritura, o que significa amar ao outro, significa se dedicar ao outro. Então, se à luz dos valores da nossa cultura, a gente está sempre impulsionado a encontrar algo que nos dê prazer, à luz do Evangelho, nós somos impulsionados a encontrar prazer no serviço e na dedicação ao outro. Obedecer ao Senhor é um exercício de fé, porque se dedicar ao outro pode nos desgastar, mas a gente confia que nós seremos abastecidos pelo Senhor. Obedecer ao Senhor é um exercício de gratidão, por saber que tudo que passamos pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Então, para a gente refletir e praticar, para que essa seja uma prática dos nossos dias, entenda. Para a gente atravessar as crises, para a gente passar pelas diversidades, pelas diversas situações complicadas da nossa vida, a gente precisa entender que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. A gente não vai passar pelas crises querendo adequar a nossa agenda, o nosso caminho, ao nosso destino daquilo que é certo. A gente precisa confiar na boa vontade de Deus sobre nós. Para a gente passar pelas crises também, a gente precisa entender que Deus conhece a nossa dor, Deus conhece as nossas limitações, nós não estamos sós. A mesma palavra que encorajou Josué, dizendo para ele ser forte e corajoso.
é a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos encoraja. Deus conhece as nossas limitações e Ele está conosco. Ele está conosco, Ele tem conduzido a nossa vida, Ele tem cuidado de nós. Para a gente passar então pelas dificuldades, pelas crises, a gente precisa entender que sempre obedecer é um exercício de fé e gratidão e não um meio para alcançar bênçãos. Obedecer é um estilo de vida, o estilo de vida daqueles que são discípulos do Senhor Jesus. E somente aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor podem viver a plenitude de vida. Que essa palavra ela crie raízes no seu coração, que você reflita durante a semana, que isso te impulsione a mudar na sua semana, na sua casa, no seu dia a dia. E que você tire agora esse tempo, onde a gente vai ter uma próxima música, que você ore, converse com o Senhor, reflita sobre a sua semana, reflita à luz da vida de Josué. Como você tem lidado com as crises do seu dia a dia? Você tem aprendido a confiar no Senhor? Ou você está tentando viver, você está tentando vencer as coisas pelo seu próprio braço? Tem esse tempo, reflita, e logo depois eu volto para a gente orar junto e para impetrar a bênção. Essa mensagem falou ao seu coração? Queremos que este seja o início de um relacionamento crescente com Jesus. Se de alguma forma esta reflexão fez sentido para você, aproxime seu celular ao QR Code e se conecte com a gente. Nosso desejo é que você seja abençoado. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu
Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe das nossas limitações e sabe o quanto dependemos do Senhor. O quão é difícil caminhar e lidar com as diversas crises e dificuldades da nossa vida, mas ainda assim o Senhor tem um compromisso em de nos conduzir à maturidade. O Senhor prepara as nossas vidas para que nós estejamos sempre preparados e prontos para novos desafios, para novas adversidades, porque é nisso que o Senhor trabalha os nossos corações. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, em saber que nas mais adversas circunstâncias da nossa vida, o Senhor cuida de nós e o Senhor tem um compromisso com a sua própria glória, e isso é infinitamente maior e melhor do que qualquer plano que nós possamos traçar. Senhor, queremos aprender a obedecer como se deve. Queremos aprender a confiar em Ti e que tudo que nós façamos seja um exercício de fé e gratidão a Ti. Não porque queremos alcançar algo do Senhor, mas porque viver dessa forma, fazer aquilo que o Senhor nos manda, nos ordena fazer, é a melhor coisa para as nossas vidas. E assim, nós somos gratos e agradecemos a Ti. Por favor, Senhor, conduz-nos nesse caminho. Momentos de dificuldade sempre virão, mas queremos ter os nossos corações tranquilos em saber que é o Senhor quem está conosco. O Senhor cuida de nós, o Senhor guerreia as nossas batalhas. O Senhor está diante de nós e tem cuidado de nós. Por favor, Senhor, tranquiliza os nossos corações, fortalece-nos. E para todos aqueles que estão cansados, abatidos dentro dos seus lares, com tantas dificuldades e situações que fogem, que lhes esgotam, por favor, Senhor, renova as energias, restaura o vigor, afirma esses corações, essas mentes, para que eles sejam fortes e corajosos, porque o Senhor está com eles. Por favor, Senhor, conduz-nos nesse caminho, trilha-nos assim, coloca-nos nesse caminho para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos a virar a página, ajuda-nos a viver este novo momento que temos vivido e vivermos da melhor forma possível. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que bom que você esteve aqui conosco. Joia, é sempre um tempo muito especial. Eu te convido a sempre se conectar conosco durante a semana. Nós temos diversas oportunidades onde você pode conhecer outras pessoas, fazer parte da nossa família na fé, exercitar a sua espiritualidade e ser profundamente abençoado na vida em comunidade. Tá bom? Sinta-se à vontade a participar desses momentos com a gente. Receba a bênção agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e com você permaneça hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.